Quem está pronto hoje para receber uma palavra de Deus para a tua vida? Aleluia. Eu estou desde o início da semana. Essa semana foi diferente. Eu cheguei domingo à noite. Eu falei, Silvia, eu preciso semana que vem entrar numa palavra. A apóstola até brigou comigo, falou: você acabou de chegar, você já quer voltar para a igreja agora? Eu falei: não, é porque eu sinto no meu espírito que Deus vai nos dar uma palavra que está no meio do ano. E que Deus quer nos dar um ar novo, um mover novo, para que a gente possa entender essa próxima fase do ano. Porque Deus está nos dando propósitos e podemos nos perder diante de tantas luzes. Eu fui dormir com aquilo, não imaginava nem um pouquinho do que eu pregaria, nem na segunda, veio terça. Mas orando por isso, dizendo: Deus, eu creio que há muitas mensagens na Bíblia, todas elas nos impulsionam, eu sei disso. Mas dá-nos uma palavra. E Deus me deu uma mensagem com o tema: que vento é esse? Fala comigo. Que vento é esse? Aqueles que estão em casa, por favor, nos ajude mandando esse link. Aqui também, tá, gente? Você tem internet agora pelo Projeto Vida, aí você pode mandar o link, se você tem como mandar aí, ou pelo menos encorajando as pessoas a ouvir essa mensagem. Que vento é esse? Em João capítulo 3, no versículo 8, uma pequena parte de uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. Olha o que diz essa palavra: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você percebe que a palavra tem a ver com você. Aquele que é nascido do Espírito. Fala eu. Em versões diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O sopro sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também com os que nascem do sopro. E por último, é uma versão atrás da outra, né? É uma última versão que diz assim, do mesmo versículo: o vento sopra para lá e para cá, você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Esse texto, na verdade, quando lido, ele traz nisso uma confusão de querermos entender ele de uma maneira intelectual. Me lembro que ainda seminarista, quando estudei João 3, e a gente estava estudando sobre a história de Nicodemos, sobre nascer de novo, é uma conversa muito profunda. Era uma coisa que não gostávamos muito de expor, porque eram tantos meios, né, de pensar a respeito do texto, que é muito interessante quando olhamos do ponto de vista que eu digo hoje. Deus quer nos mostrar, através dessa conversa que Deus tem, que Jesus tem com Nicodemos, a necessidade que você tem de uma experiência com o Espírito Santo. Diga amém. Eu começo esse texto dizendo o seguinte: em algum momento da sua vida, em algum instante, você viveu um período de sua vida que você viu o entusiasmo diminuindo, as pessoas à sua volta desanimadas, sendo necessário muito esforço para fazer aquilo que antes fluía de maneira natural, fora inseguranças das decisões. Você já se sentiu assim? Desse jeito? Mesmo que você se esforçando muito, se empenhando ao máximo, mas ainda sente um vazio, como se falta alguma coisa para que você pudesse realizar, para que você pudesse ser mais pleno, ou talvez até um pouco mais feliz. Talvez alguém diga: apóstolo, é falta de serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, que são chamados, né, os hormônios da felicidade, do bem-estar. A grande verdade é que eu não discuto sobre esse assunto, porque de fato o teu corpo pode estar precisando, mas acredite, existem momentos da tua vida que não tem a ver com essa questão da sua fisiologia, mas tem a ver com a necessidade que você tem de um sopro, de uma presença, de uma experiência, que quando você tem
quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus, Ele transforma você de tal forma que você enfrenta os desafios e você continua firme. Você pode suportar as tempestades e você não será abalado, porque existe um poder, um potencial guardado dentro de você. E a pergunta é: que vento é esse? Fale comigo. Houve uma época que nós tivemos uma presidente, e eu me lembro que ela estava representando o Brasil na ONU. E eu, quando ouvi, achei que seria uma metáfora, uma brincadeira, quando ela estava falando a respeito da energia eólica. E ela disse que assim como se estoca a água, ela dizia, a gente devia estocar o vento. Eu, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, não é possível. Um representante do meu país, o mundo vai achar que nós somos obtusos. Por conta, ou eu pensei, ela deve estar vendo o que eu não estou vendo. Ela deve estar alcançando uma inteligência que não tem como. Mas eu diria que no mínimo ela teria que ler esse texto, onde diz que o vento sopra onde quer, ele vai para onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. É claro que o texto está falando sobre aquele que é nascido do Espírito. Mas eu, escrevendo essa mensagem, eu me lembrei desse fato, que muitas vezes hoje virou um meme, não uma brincadeira, mas talvez passe na cabeça de alguém essa metáfora de que eu posso estocar o vento, que eu posso estocar o Espírito, que eu posso dominar o Espírito. Na verdade, é apenas uma metáfora que a gente vai descobrir aqui agora nessa conversa. Uma conversa de dois mestres. Fala comigo, uma conversa de dois mestres. Que conversa foi essa? Um nascido da carne, chamado Nicodemos. Nicodemos, querido, era um mestre, um homem conhecedor das Escrituras, um homem que sabia as questões naturais e que foi se encontrar com Jesus na madrugada porque ele não queria que soubesse que ele queria ter essa experiência com Jesus. O outro mestre, Jesus, nascido da carne e do Espírito. Apesar de não se comparar Nicodemos com Jesus, mas nós estamos diante de dois mestres. Jesus, nascido, gerado da carne através de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito, pelo vento do Espírito de Deus. Quem crê, diga amém. Então a gente está falando sobre uma conversa. Você vai entender um pouco essa história de alguém que está querendo entender as coisas espirituais. Se alguém chegasse naquela sala onde Jesus está sentado, Nicodemos no outro, ia sentar e ficar calado, porque nós estamos falando de dois grandes mestres. Claro que Jesus é um nível muito mais alto, mas conversando a respeito de algo que Deus está querendo avançar, a próxima fase, o próximo momento da tua vida. Antes de acontecer, você precisa de uma experiência. Você percebe que a compreensão de Nicodemos, ela chegou no limite. Ele chega para Jesus e fala, mas eu não estou conseguindo entender, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Ele chega a dizer isso, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que voltar e nascer de novo do ventre da mãe. E Jesus vai com uma conversa mostrando para ele que as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente, e que ele precisava de uma experiência genuína com o Espírito Santo para poder passar a próxima fase. No capítulo 3 de João, no versículo 10 e 11, diz assim: tu és mestre em Israel, Jesus falando para Nicodemos, não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. O que Jesus na verdade mostrou para Nicodemos é que a próxima fase de conhecimento que ele queria alcançar não seria possível com a inteligência natural. Ele está dizendo no capítulo 3, versículo 12 assim: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus queria entrar em outro nível com Nicodemos, assim como ele quer entrar em outro nível com você. O que te trouxe até esse meio do ano, querido, é o conhecimento que você tinha. Mas Deus quer te dar uma experiência hoje que te leve à próxima fase da vida e você possa alcançar todo o plano que Deus tem para você. Pode dizer amém em nome de Jesus. A minha oração essa semana é dizendo: Deus, aviva a tua igreja.
Porque é natural que no meio do caminho outras luzes brilhem e você se perde no teu foco. E o foco não é só no ministério, não é só porque temos células, não é só porque queremos ser ovelhas, não é só porque estimulamos e desafiamos você a ser um crente melhor. Mas o foco como pai, como mãe, como empresário, como empregado, alguém que tem um propósito de vida, e como filho de Deus, que pode ter chegado no meio do ano e você diz: meu Deus, eu estou completamente perdido. Hoje é o culto onde Deus, Ele quer ajustar a tua rota. É Deus dando a você a condição de você trazer de novo a tua vida na rota de Deus. Pessoas que vieram aqui hoje podem ter dito: eu vim para visitar. Não, Deus lhe trouxe, porque hoje Deus está ajustando a nossa rota, Deus está nos colocando na vontade dEle. Dá um amém, irmão. E essa obra acontece através do Espírito Santo. Não dá para eu fazer, porque Jesus falou para Nicodemos: se você quer continuar entendendo a nossa conversa, você tem que nascer do Espírito. Jesus, querido, nasceu de Maria, mas Ele nasceu do Espírito Santo. Nicodemos, um homem bem nascido na carne, mas não tinha nenhuma experiência com o Espírito Santo. Então o que ele está conversando aqui é que era preciso uma experiência. Às vezes a gente pensa do mesmo jeito, que a gente pode entender a Bíblia só no intelecto, que a gente pode entender as coisas de Deus só pela razão. E o que Nicodemos precisava entender é que todo aquele que é nascido do Espírito será guiado pelo Espírito, pois Ele sopra onde quer. Agora, soprar onde quer não significa desordem, significa liberdade. Que o Espírito de Deus, Ele age em liberdade no meio de nós. Uma vida, querido, dependente do Espírito Santo é você não viver nos valores que a sua alma deseja, mas é você ser guiado pelo Espírito de Deus em realizar aquilo que Deus deseja. Os valores de Deus não são como os valores da nossa carne. E o que na verdade Jesus queria mostrar para Nicodemos, e esse texto mostra para nós, que a felicidade que nós alcançamos quando estamos plenos de Deus, nada e nenhum prazer nessa terra pode nos entregar esse nível de plenitude. A história continua dizendo o seguinte: é preciso nascer de novo. Fala comigo. Aí onde entra a história de João 3,3, que ele diz: e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade, esse texto, essa palavra, ela é uma chave de toda essa conversa desses dois mestres, que a compreensão é essa, preste atenção. Assim como o vento sopra para onde quer, uma vida dependente de Deus nos levará a lugares que nunca sonhamos chegar. Você pode chegar longe, querido, com a tua capacidade, com a tua força, com o teu intelecto, com a sua inteligência, com tudo que você é. Mas você não imagina onde o Espírito de Deus pode levar você, se você depender dEle, se você for guiado pelo Espírito Santo. Ouvir essa mensagem pode ser que uma metade, ou muitos aqui estão dizendo: apóstolo, mas até aí o que pode? Eu não tenho essa sensibilidade. Eu não sei como isso funciona. Eu não sei como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu acordo e tomo minhas decisões. Eu sigo, vivo a minha vida. Mas é aí que você se engana. Quando você entregou a vida para Jesus, o Espírito de Deus habita em você. E você pode acessar uma força que está dentro de você para resolver problemas, para tomar decisões importantes que talvez você ainda não saiba. Essa minha oração hoje, nessa celebração de manhã, agora e depois à noite, todas as nossas igrejas, é que o Espírito de Deus nos dê uma experiência tão profunda, para essa nova fase de 6 meses que o ano vai terminar, para nos trazer uma velocidade em tudo aquilo que nós colocamos como um propósito lá atrás. Coisas que podem estar distantes, o Senhor vai trazer à tona, porque Deus quer te colocar na rota dEle, na vontade dEle, na velocidade dEle. A gente olhando isso parece ser algo muito distante, mas vamos lá. A lei da reprodução é segundo a espécie. João 3,6 fala: o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a carne, ela só pode reproduzir carne, e não dá para satisfazer os desejos, os planos que Deus tem para nós. Do mesmo modo, o Espírito produz Espírito, que é uma vida nascida, nutrida pelo Espírito de Deus. Então a palavra do Senhor, ela se torna viva, e a obra de Deus, ela se manifesta em nós. O dia que você aceitou Jesus, você olhou para o teu corpo e estava do mesmo jeito. Você foi no espelho, olhou que o seu rosto estava do mesmo jeito. Mas alguma coisa aconteceu dentro de você, sim ou não?
Você pode inclusive ter percebido um peso que saiu dos teus ombros. Você pode ter percebido que um sorriso diferente veio. Mas quem lhe conhece talvez olhou e falou: mas que história é essa? Você é nova criatura, mas está do mesmo jeito. O corpo é o mesmo, a idade é a mesma. Mas é aí que entra, querido, a obra do Espírito Santo dentro da pessoa. A Bíblia fala que nós fomos recriados, nos tornamos uma nova criação, que nós nascemos de novo. A Bíblia chega a dizer que nós somos bebês naquele momento, que começamos o leite materno e vamos recebendo palavra para crescer. Então dentro de nós algo aconteceu, é sobre isso que Jesus está dizendo: você tem que nascer de novo. Para que você compreenda as coisas do Espírito, você precisa andar no Espírito. E andar no Espírito, querido, é simplesmente você estar sensível a voz de Deus, do vento que sopra, que não é o vento natural, era só a metáfora, mas sentir o vento, sentir a presença de Deus na tua vida. Existem momentos que parece que algumas coisas desatam, facilitam. Esse é o vento, fala comigo, esse vento. É sobre esse vento, querido, que às vezes uma reunião que você ficou exaustivamente 3 horas e nada se resolveu, mas de repente em 5 minutos veio uma ideia. É esse vento que eu estou falando. Sobre uma igreja, como eu vou contar a nossa história daqui a pouco, que fica anos e anos tentando explodir, tentando romper e não vai, mas de repente esse vento sopra. É como um casal que está orando por um filho, orando por uma casa, talvez exaustivamente trabalhando, mas de repente uma oportunidade, um kairós, é sobre esse vento. Fala, que vento é esse? Esse vento, querido, é essa conversa profunda, mas ela vai se abrir ainda mais para você e você vai compreender. O que ele está dizendo é que o homem natural, ele ouve o vento, assim como o homem nascido de novo, ele ouve a voz do Espírito. Ele está dizendo: Nicodemos, você não está ouvindo esse vento lá fora? Jesus estava conversando com ele em um ambiente onde eles estão sentindo a presença do vento. Ele está dizendo: esse é o teu homem natural, mas no teu espírito você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir, sentir. Ela também é desse jeito. Então esse renascimento ele acontece quando alguém é gerado do alto. Gerado do alto é quando você confessa Jesus, é quando você recebe Cristo como Senhor da tua vida. Nessa hora você se torna o templo do Espírito Santo. Aí ele vai te encher, vai te preencher. Agora, não só Nicodemos, como você e eu lá atrás e alguns ainda, chegaram muito longe com o seu intelecto, com a sua inteligência fenomenal. Mas chega um momento que você fica exausto de tentar entender as coisas de Deus pela razão, pela sua alma, pelo teu conhecimento. Nicodemos chegou no limite que ele fala: Jesus, eu não consigo entender essas coisas. Ele diz: você só vai entender e discernir de maneira espiritual. Existem coisas que nos acontecem que a gente fica com uma atividade absurda. Por que uma criança ali morreu? Por que isso está acontecendo com tal pessoa? Por que eu estou doente? Deus, por que o Senhor permitiu tal coisa? Enquanto você não tem uma experiência com o Espírito Santo, a sua mente, ela não para numa atividade absurda de questionar Deus por que as coisas estão acontecendo. Mas quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, a palavra se abre. As mesmas coisas acontecendo, Deus te traz um entendimento, que é a próxima fase que Deus quer te levar. A ideia, querido, não é só responder as perguntas difíceis da vida, mas é você perceber que existem circunstâncias que você travou, que você chegou até longe demais, só que você está lutando na alma, na mente. Você está tentando entender uma coisa que não se entende. É simplesmente uma experiência de um vento que vem da onde quer e vai para onde ele desejar, e que ele sopra e que ele faz algo extraordinário quando chega. Eu não sei de onde ele vem nem para onde vai, mas eu não quero perdê-lo mais. É sobre o entendimento que Deus quer lhe dar quando você lê as Escrituras e você olha um texto que você fala: meu Deus, esse texto estava aqui o tempo todo, eu nunca percebi essa resposta que Deus está me dando agora, porque lhe faltava esse vento, lhe faltava essa presença. Deus quer hoje lhe dar essa experiência tão extraordinária, que vai sustentar você na dor, que vai dar direção nas suas decisões, que vai te abençoar quando você está fraco, vai te levantar quando você está caído. É esse vento que dá presença do Espírito de Deus, que cada um aqui tem oportunidade de experimentar na tua vida. O texto diz assim: o vento sopra onde quer. Fala comigo.
Você vê que a palavra vento aqui é a mesma para espírito, tá? Ele está usando sobre o sopro, que tem um caminho, que tem uma rota, que vai, e do momento que ele nos enche, nós também somos guiados por esse vento do Espírito. Ele diz que nós seguimos o vento, e do mesmo jeito nós sentimos a presença. O que ele está usando aqui é um termo chamado pneuma em grego, ruá em hebraico. Ele está dizendo que significa sopro. É chamado também como respiração de Yahvé. É como aquele sopro que Deus fez quando Adão foi criado, e a Bíblia fala que ele soprou sobre as narinas do homem. Então ali veio o vento, veio o Espírito de Deus, é o que trouxe vida. Esse vento detém uma liberdade imprevisível. Nenhum ser humano pode entender, pode alcançar. Ele é tão imensurável na origem, como também na dimensão do que ele vai fazer, na trajetória que ele tem sobre a nossa vida. Apesar de ser algo tão parecido, abstrato, a Bíblia está dizendo que eu ouço a voz dele. A Bíblia está dizendo que eu sinto a presença dele. O vento comparado ao Espírito é exatamente o quê? Que você percebe, mas não controla. Fala comigo. Eu percebo, mas não controlo. Você percebe, mas você não consegue controlar. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo. Tem cultos, tem momentos que a gente fala, meu Deus, eu sinto algo diferente. Só que você pensa assim, eu vou ficar aqui até amanhã agora. Você não controla, porque pode ser por um instante, pode ser por um momento. Só que quando ele vem, algo acontece. Quando ele vem, cadeias são quebradas. Quando ele vem, ele me preenche, me cura, me restaura. É imprevisível. Apóstolo, mas essa conversa tua é estranha. Eu vou lhe provar já, querido, o que significa isso na vida de um crente. É interessante porque pequeno, né? Inclusive aqui mesmo, perto aqui da igreja, na rua Caetés, lá em cima, eu lembro que eu soltava pipa. E eu era bom em fazer pipa, né? Aliás, foi a minha primeira profissão, primeiro ganha-pão. Foi fazer pipa e vender aqui na feira, na terça-feira de manhã. Eu vinha com umas 20 pipas assim, saía vendendo com rabiola, tudo direitinho. Mas eu gostava muito de soltar pipa ali em cima. E tinha uma rixazinha com a montanha aqui da Pinheiral, ali da Pinheiral aqui da outra rua ali. E a gente ficava ali sempre soltando pipa. É interessante porque eu não sabia disso, mas o vento começa a soprar depois de junho, 10 de junho. Vai até novembro. Setembro ele chega a 15,5 km. Só que eu não estudei isso, nem sabia. Eu sabia soltar pipa. E é interessante que tinha época que a gente fazia pipa, não tinha vento ainda, a gente ficava numa luta, né? Porque você tem que ficar ali segurando, você para um pouquinho, ela baixa. Agora, quando o vento vinha, meu irmão, não sei se você ouviu essa palavra, nem sei te dizer de onde veio, mas dibicar. Claudão, manja? Dibicar. Para a direita, para a esquerda, tal. Você nem sabe, mas você vai ali e o negócio vai, né? A grande questão é que quando tem vento, gente, você levanta a pipa rapidinho. É só soltar, meu irmão. É só soltar a linha 10 e vamos embora, né? Joga um cerolzinho para poder, não sei se pode mais, né? Proibido, desculpa, na minha época podia, né? Aí, meu irmão, né? E tinha várias receitas, né? Tinha um que era com cocô de pombo e tal. Não, esse é demais. Porque eram umas noia, né? Esse cerol que arrebenta, né? O detalhe é que não tinha muita força para levantar a pipa, porque era a época do vento. O vento soprava. Então era rápido, era muito fácil, muito agradável. Mas quando a gente cismava de sair na rua com a pipa, sem ser a época do vento, a gente voltava com o braço doendo. Era só sofrimento. Porque não dava. Era o tempo todo aqui, ó. E vamos. E sabe a sensação que eu tenho da vida? Que tem época da minha vida que foi assim, gente. Sabe? A igreja não cresce. Vamos lá, Silvia, vamos lá. Vamos fazer campanha, vamos mover. Agora tem época, irmão, pasmem, que a gente fez menos força. Só solta a linha. A pipa chega a ficar tão longe que a gente tem que fazer até força para dibicar, porque está assim, muita linha daquela barriga, né? Por quê? Porque o vento está soprando. Só que apóstolo, me explica. Eu não vou te explicar, porque a Bíblia está dizendo que esse vento vem quando ele quer e vai quando ele quer. Só que a Bíblia fala que todo aquele que é nascido do Espírito, ele é como esse vento, que quando esse vento sopra sobre a tua vida, o favor de Deus vem em tua direção. Essa semana pode dar uma salva de palmas, pode dar glória a Deus aí. É uma coisa linda.
poucos mais de 30 anos da igreja, se a gente pudesse dimensionar por blocos e fases, talvez a Silva lembrasse, Joel, essa época aqui foi mais difícil, essa época aqui foi mais fácil, essa aqui foi menos. Se a gente olhar o texto, a gente vai descobrir que tem um pouco a ver com esse mistério, que a Bíblia chama de mistério. Que às vezes a gente quer escrever um livro, dimensionar, fazer uma matemática, dizer faça isso, e não existe. Eu dou mentoria a pastores e igrejas, alguns dizem assim, qual é o segredo? Eu falo, olha, a gente tem uma percepção, a gente tem o que não fazer, a gente aprende a ter excelência. Agora, quando Deus sopra o vento, eu não sei, isso é coisa dele. É só esteja pronto com a pipa na mão, porque quando vem, meu irmão, Deus vai te levar a lugares altos e extraordinários. Então, a sensação essa semana, e essa minha mensagem, ela tem um pouco dessa perspectiva de que Deus está nos levando nesse próximo semestre, agora até o final do ano, que aquilo que está travado, Deus vai desatar sobre nós. Eu sinto não só por causa da natureza, apesar de que quando eu escrevia, a árvore lá em casa balançava na copa, embaixo menos, porque os lugares mais altos recebem mais vento. Então você tem que entender que Deus está falando conosco, que algumas coisas estão para acontecer. Eu não sei se eu consigo me comunicar diante de um texto que ele é realmente complexo, mas que a gente perceber a essência dele sobre nós, que temos o vento. Apóstolo, nós estocamos o vento? Não, ele vem e vai, ele move, ele te conduz. Só que aprender a andar nesse vento é algo extraordinário. É interessante porque você não vive sem ele. Fala para o teu irmão, você não vive sem ele. Eu viajo às vezes e é muito comum, e tomara que continue fazendo assim, eu ganho sempre um presentinho, às vezes botam frutas assim no hotel, e é muito comum dar caixa de bombom, melhor, porque dá para levar para casa. Às vezes o cesto de fruta assim, muitas vezes eu deixo na recepção, porque não dá, não cabe na mala. E às vezes eu chego em casa, pego aquela caixa de bombom, coloco ali de cima da mesa, às vezes com uma semana. Você deve estar pensando assim, é ruim se fosse na minha casa. Não passava nem uma noite, né? Ia ter um tal de sonambulismo aí de noite, abri, quebrei, comi, nem vi, né? Comi. Mas às vezes fica, porque eu ganho uma, eu ganho outra, tal. Eu vou trazer uma para você que é dia. Mas a sensação que eu tenho, eu vejo a cor da caixa, às vezes eu dou uma olhadinha, tem lá uns papelzinhos de seda bonito, depende muito do tipo de bombom. Eu ganhei uma caixa, não sei igual bombom, né? Eu ganhei uma caixa. Eu só vou de fato dizer ganhei o bombom quando eu abrir a caixa, quando eu pegar o bombom, quando eu colocar na boca e saber que sabor tem. Porque alguém perguntar, e aí, como estava aquele bombom? Eu falei, a caixa é linda, mas e o sabor? Eu não experimentei, enquanto eu não abri a caixa. A Bíblia, querido, ela é fantástica, mas é um livro para quem lê de forma intelectual. Lindo, uma narrativa das mais extraordinárias, o livro mais lido na terra é a Bíblia. Porém, enquanto você não tem o Espírito de Deus, ela é só uma caixa. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você experimentou o bombom. Aí você começa a ter sabor. Aí alguém diz assim, vamos ter que ler a Bíblia esse ano. Você fala, ter nada, eu estou apaixonado para chegar em casa e continuar o capítulo 1, capítulo 5 de Efésios, capítulo tal de Tessalonicenses. Por quê? Porque você começa a sentir o sabor da palavra. Você começa a perceber a nuance dela na tua vida. Talvez você está olhando para mim e falar, apóstolo, nunca aconteceu comigo, eu durmo quando eu leio, então hoje vem um vento. Hoje esse vento vem sobre a tua vida. Esse vento que dá sabor à caixa. Esse vento que traz sentido ao que está guardado. Porque talvez você está como eu estou com a caixa, mas eu só sei quando eu abro. A Bíblia, querida, ela é lida, é compreendida em partes dela, é discutida por muita gente. Nicodemos era um mestre. João 3, se você quiser ler em casa depois, é a conversa de Jesus com o mestre. Agora, são dois mestres conversando. Jesus está como se dizendo para ele, Nicodemos, você chegou até longe demais, seu intelecto, você é um homem inteligente. Só que não vai adiantar, a partir dessa fase agora, só tem um jeito da gente continuar nossa conversa, se você nascer de novo, se você sentir essa presença, porque só aquele que é nascido de Deus vai entender as coisas de Deus. Só aquele que nasceu de novo vai entender o reino dos céus. Talvez você está nessa igreja, querido, mesmo já convertido,
Mas talvez você está com a força do teu braço tentando entender a vida, entender a palavra, tentando, como a pipa que eu falei, em tempo que não tem vento, talvez tentando ter o prazer das escrituras, o prazer da obra de Deus, só que o sabor do bombom você não sabe, você está com a caixa na mão, você não entendeu ainda, que você precisa dar um passo. Essa próxima fase que Deus tem para você, ela é necessária uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que não é entendido pelo seu intelecto, pela tua força, pela tua razão. Me desculpe, você está tentando, você está fazendo o teu máximo, você não vai conseguir. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus dizendo para o mestre, conhecedor da ciência, da medicina, dizendo: olha, não tem como eu continuar essa aula se você não receber o Espírito de Deus. E hoje eu quero desafiar você a ter essa experiência. Esse vento está soprando neste lugar, a dizer: Deus, vem vento, eu preciso dessa glória, dessa experiência, desse mover sobre a minha vida. Então olhe bem, uma notícia boa: você tem esse vento. Fala comigo. Alguém já falou: eu tenho esse vento? Você tem. Fala para o teu irmão do lado: você tem esse vento. Apóstolo, então, não, apóstolo, espera aí, você está dizendo que eu preciso do vento, você está falando que eu tenho vento? Opa, Efésios capítulo 4, versículo 30 vai responder uma grande pergunta de muitos aqui hoje. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Para qual dia, gente? O que é redenção? Redenção é pagar, é salvação. É Jesus que fez a redenção, pagou o preço e trouxe você, Ele salvou. Quando você confessou Jesus: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, recebeu um selo. Esse selo foi colocado no teu espírito. Esse selo pode ser tirado? Não. Ele está aqui, ó, selado para o dia da redenção. Uma vez perguntaram para mim, não só uma: apóstolo, mas uma pessoa que aceitou Jesus pode perder a sua salvação? Disse não. Mas peraí, apóstolo, a pessoa veio para a igreja, fez, agora está desviado, fazendo da vida dela. Irmão, pode ser que essa pessoa nunca teve Jesus. Ela pode ter frequentado, sentado na frente, cantado música, tomado ceia, mas ela nunca teve uma experiência com Deus. Porque quem tem o selo do Espírito não perde nunca na vida dele. Agora, a Bíblia está dizendo que a pessoa pode entristecer o Espírito Santo, sim ou não? Ele está dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa convertida que tem o Espírito Santo e foge, sai, se desvia, se afasta, sai da rota de Deus, não é que ele vai pecar no mundo, só dele sair desse plano que Deus tem. O que Paulo está dizendo em Efésios? Não entristeça o Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Você pode estar um ano sem ir na igreja, mas ele está aí triste. Você está vivendo uma vida longe. Esses que nasceram de Deus. É claro que muitas pessoas viveram dentro de uma igreja e nunca se converteram. Então essa salvação, esse selo, ele está guardado para o dia da tua redenção. Ele não será tirado de ninguém. Melhor é viver com ele do que viver afastado dele. Porque talvez você diz: então pastor, eu vou viver de qualquer jeito e vou ser salvo no final. É assim que Deus quer? Não. Até porque quem tem o selo do Espírito fica triste em qualquer outro ambiente, porque você não pertence àquele mundo mais. E você chega lá, o Espírito Santo entristece, vem depressão, vem angústia, vem tristeza. Você fala: não sei de onde está vindo, não sei, eu cheguei aqui nesse lugar. É o Espírito de Deus que habita dentro de você. Agora veja bem, se eu tenho o Espírito Santo, então o que é esse vento? Fala comigo assim: o que é esse vento? Esse vento, querido, é a manifestação de Deus na sua vida, em momentos da tua história, aonde Ele vem, da onde quer, vai para onde quer, conduzindo você ao propósito, como todo aquele que é nascido de Deus. Nós temos o Espírito para a redenção, nós temos o Espírito para a nossa salvação, mas nós precisamos ser guiados, sensibilizados pela onda, pelo mover, por aquilo que Deus está movendo. Quando desceu ali em Pentecostes e veio como línguas de fogo, e a igreja nasceu, começaram a pregar o Evangelho. É esse vento que eu estou falando, é sobre esse que está dizendo que vento é esse. Então, quando esse vento se manifesta, a boa notícia é que você que nunca experimentou algo a mais, essa experiência sobrenatural, você descobre uma coisa, que Deus nos dá o momento da correção de rota,
ou é chamado também de segundo fôlego. Deus me deu essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade. No meio da minha caminhada ministerial, andando, peraí, vamos corrigir a rota. Porque muitas luzes podem roubar de você e ofuscar o propósito. É o momento do segundo fôlego. É aquele que Deus vem para te renovar no meio das suas lutas, das suas batalhas da vida. Eu acredito que hoje é um dia desses, que Deus está corrigindo rotas aqui, que Deus está trazendo um segundo fôlego a ministérios, famílias, pais, aqui nesses pastores, líderes aqui neste lugar. Dá um amém aí em nome de Jesus. É exatamente essa oportunidade, porque eu sempre dei muita atenção quando o assunto é igreja. Eu confesso que eu acredito firmemente no poder de Jesus através da igreja. Eu sei muito bem que a salvação está em Cristo, mas eu sei que Cristo é o cabeça da igreja. E por isso eu acredito na igreja. A igreja não é essa parede, mas a igreja nós. Quando nos reunimos, há uma liberação de Deus. Eu amo esse ambiente. Uma das coisas mais difíceis que foi no período que passamos atrás era pregar com essas cadeiras todas aqui vazias. Você não imagina como isso era difícil. E era difícil para você também estar ouvindo lá da tua casa, mas nós ficamos firmes, glória a Deus, amém, gente? Mas eu amo esse ambiente, eu anseio, eu espero, eu gosto, porque eu sei que há poder. Eu sei que nada substitui a reunião da igreja. Nada substitui onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor e a glória dele vem. Nós sabemos que muitos estão na nossa igreja online por estar muito longe. Mas eu digo uma coisa para você: a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando Deus quer fazer a obra, Ele está olhando o quê? Através da igreja. Eu já visitei dezenas de igrejas, já visitei centenas de igrejas. Eu posso ter certeza que foram centenas. Já houveram lugares, gente, que eu fui, cheguei em casa e falei: Silvia, você tem que conhecer a igreja que eu fui, porque lá tinha esse evento. Sabe de você for num lugar e falar assim: meu Deus, que culto maravilhoso. Fala: apóstolo, me dá um endereço. É ruim de eu te falar onde? Ser bobo. Assim, vamos lá. Teve lugares que eu fui, que eu chamei meus discípulos e falei: vocês têm comigo nesse congresso. Você tem que ir lá porque eu fui inspirado, eu fui tocado, eu preciso que vocês vejam o que eu vi. Agora, gente, eu já fui em tantos lugares que eu nem quis nem eu voltar, muito menos levar alguém comigo, porque o vento não tem. Porque não tem esse vento. Eu não estou falando de performance, não estou falando de conforto de uma igreja. Eu estou falando de estrutura, eu estou falando da presença. Eu estou falando de você estar no lugar que você se sente bem, que você diz: olha, alguma coisa pode acontecer na minha vida hoje. É sobre isso, querido, que eu clamo ao Senhor todo o tempo. É sobre esse movimento de Deus nesse lugar que eu digo: Deus, nós não podemos perder esse vento. E a pergunta que eu fazia: Senhor, por que algumas igrejas não têm esse vento? Apóstolo, isso é uma crítica? Não, é só um relatório. Eu vivo isso a minha vida inteira. E muito menos eu chego num ambiente e dizemos assim: eu vou olhar essa igreja, ver o que ela tem de bom. Nada, eu prego toda semana em lugares, entrego minha mensagem e volto para casa, que eu gosto de estar com vocês. Mas existem lugares que não tem nenhuma inspiração, que nada aconteceu ali naquele lugar. Quando eu e Silvia viemos do campo missionário, na cidade do Mato Grosso, Barra do Bugres, lá do interior, depois de 2 anos de ministério, nós voltamos aqui, viemos para Volta Redonda. No caso, eu estava voltando, porque eu sou nascido aqui. A apóstola, ela nascida em Curitiba, a gente havia se casado em São Paulo, não voltou para casa, ela veio comigo, né? A gente já casado há 2 anos. Quando chegamos aqui, a gente não tinha a mínima ideia, Silvia, qual o plano que Deus tinha para nós. A gente sabia assim: Deus tem algum plano, mas por quê? A gente passou 2 anos, foi muita luta, a gente estava muito exausto, parecia que tinha se passado 20 anos, apesar de novos que a gente era, a gente estava muito cansado. Então, naturalmente, nós começamos na cidade, além da igreja que eu era membro, eu ia também em outras igrejas, porque nós precisávamos prospectar, entender assim, o que Deus tem para a nossa vida. E há 30 anos atrás isso, tá, gente? A gente começou a entrar em alguns lugares, a gente ia no culto, ninguém sabia que era a gente, ok, ótimo. E ali quando a gente chegava, a gente falava: Deus, o que está acontecendo? Eu me lembro que a gente chegou numa igreja, a gente chegou de mão dada, fomos entrando. Aí chegou uma pessoa e puxou meu braço, puxou o dela. Aí eu olhei para ele assim, eu peguei de novo na mão dela, não entendi nada, né? Porque ninguém me avisou, ninguém falou nada. Aí puxou de novo, eu falei: ué, o que eu estou fazendo?
Aí ele falou, homem para um lado, mulher para o outro. Eu falei, tá bom, né? O problema não era fazer a cultura deles, era não me explicar, eu não sabia. Eu falei, como é que eu vou saber de um negócio desse? Aí a Silva lá do outro lado, tchauzinho para ela, a gente ficou o culto todo, né? Apóstolo, é uma crítica? Não, cada família tem sua cultura, e eu respeito isso. Só que eu olhava aquilo, não fazia sentido para mim. Eu queria estar no culto com a minha mulher. Eu me lembro que a gente, ouvimos a palavra, falei, mas eu não vou, aqui não dá, não tem jeito. Aí eu estava na igreja, o pastor falou, hoje é ceia. Aí eu falei, graças a Deus, acho que tem um tempo que a gente não toma ceia. Aí estou lá, né? Estou já me preparando, o diácono está vindo. Aí quando ele passou, eu fui pegar, ele deu um baile em mim. Ele passou assim longe, sério. Aí eu achei que ele deve ter tropeçado, eu fui de novo, ele deu outro baile. Eu tenho vergonha demais, né? Eu sou muito tímido, eu fiquei com a vergonha. Eu falei, o que é aquilo? Será que a comida não é para todo mundo? Está acabando. Aí eu estou lá, deu um baile na Silva também, a gente ficou sem a ceia. Tudo bem. Aí o pastor lá falou, não, porque hoje a ceia é só para os membros. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui então? Eu devia ter avisado na porta, que hoje o culto é fechado, né? Eu não entendi aquilo, eu falei, meu Deus, por que não servir a ceia? Um dia foi lindo, a Silva chegou, deram um véu para ela. Ficou linda com o véu, meu amor. Ela botou o véuzinho, botou de um lado do outro, eu olhava para ela assim, aquele véuzinho, vocês tinham que ver, eu tinha que ter uma foto, né? Tudo bem, é a cultura do lugar. A gente estava indo porque a gente nunca imaginou, preste atenção, que Deus nos daria uma igreja para pastorear, o Projeto Vida. A gente estava querendo dizer, Senhor, onde que o vento está soprando? O que o Senhor está fazendo nessa cidade? Eu chego no lugar e de repente o irmão pega um violão, na hora eu sou músico, na hora que ele tocou, tudo desafinado, eu falei, Jesus, tem uma coisa aí. Aí ele disse, olha, não ensaiei, não estou pronto, mas é para a glória de Deus, tá gente? Aí começou a cantar, pelo amor de Deus. Pensa no negócio desafinado. Eu falei, Jesus Cristo, porque esse irmão não canta dentro do quarto dele, lá não sei aonde. Mas se ele não ensaiou, se ele não preparou, o violão não está afinado, o que ele está fazendo ali? Só que existem coisas que a gente não conseguia entender essa dinâmica, fora a maneira que as pessoas olhavam para a gente, né? A gente entrava, alguém fazia assim, aquela olhada de cima embaixo. Eu lembro que a gente foi no lugar e a Silvia falou, Joel, poxa, que palavra, Joel. O pastor deu um testemunho. É interessante, a gente olhou e falou, poxa, aqui está legal. Aí no domingo a gente voltou. O pastor tinha pregado 10 minutos e dado o testemunho dele. No domingo ele pregou 10 minutos e deu testemunho de novo mesmo. Eu falei, deve ser porque Deus mandou. A gente foi no domingo, ele com 10 minutos deu o testemunho dele de novo. Eu falei, gente, que testemunho bonito é esse, né, gente? Eu falei, Jesus amado. E fora um dia que estava com de 3, 4 horas, no final a gente não sabia nem para onde ir, porque eu não entendi nada, não sei o que aconteceu, porque não tinha. Aí você diz, apóstolo, isso é uma crítica? Não. A gente de verdade dizia, Deus nos dá uma graça de perceber o que o Senhor está para fazer. Aqui no interior nós fomos visitar uma igreja de um amigo. A gente foi amigo de faculdade teológica, ele formou na minha frente 1 ou 2 anos. E ele era pastor de uma igreja aqui do interior, lembra, Silvia? E era uma igreja tradicional, presbiteriana do Brasil. E ele falava assim, vamos lá, vem cá visitar a gente, vem cá. Um dia a gente pegou um ônibus, fomos lá para Avelar. Cidadezinha pequenininha, talvez você conheça. Nós chegamos lá na cidade, entramos na igreja, que presença. Esse vento estava lá. Pasmem. Lembra, Silvia? Gente sendo curada. A igreja estava passando por um avivamento. Isso provou para mim que não tem nada a ver com estrutura, tem a ver com a visão de um líder que está disposto a pagar um preço. Era uma igreja de cunho tradicional, mas o Espírito de Deus estava se movendo sobre aquele lugar. Olha para mim com essa cara não, fala amém, irmão, que coisa linda. Aí a gente falou, uau, a gente ficou naquele culto, pensa numa coisa gostosa, numa presença de Deus, em um mover do Espírito. Aí a gente olhou, mas falou, meu Deus, como é que a gente vai sair de Volta Redonda para lá? Não tem jeito. Graças a Deus, um belo dia, não vou contar toda a história porque eu tenho que seguir minha mensagem, mas há 30 anos atrás o Senhor nos visitou em nossa casa. Esse vento, ele veio soprando em nossa casa. Deus nos deu uma visão. Querido, entenda uma coisa, não estava no nosso plano, a gente não almejava, não tínhamos a possibilidade, mas foi o Espírito de Deus que veio e falou conosco, você não está entendendo. E
Deus começou a nos dar uma visão sobre essa igreja. Eu já contei para vocês que eu estava esperando um aluno que não veio, tinha uma página branca, eu dava aula de violão, e a apóstola pegou a caneta e escreveu Projeto Vida. Deus nos deu um nome na hora, não foi numa sala de marketing que esse nome saiu, foi na hora, aquele vento da presença nos ensinando que algo ia acontecer. Quando a gente começa o Projeto Vida, aí sim começa o novo tempo. Aí a apóstola diz assim, mas agora sim nasceu uma igreja verdadeira. Não! A grande verdade é que a gente não tinha nada o que a maioria das igrejas tem. Não tinha nada, a gente não tinha prédio, não tinha lugar para atender, não tinha número de telefone, não tinha sala de criança, não tinha... Imagina um berçário desse, o berçário aqui é maior do que a igreja, dobro do tamanho da garagem. Esse berçário que vocês viram aí que está aqui agora, a gente não tinha equipe, não tinha logomarca, não tinha instrumento. Não tinha um violão que eu te apresento daqui a pouco. Apóstolo, o que a gente tinha? A gente tinha um punhado de gente, mas tinha esse vento. Tinha esse vento. As pessoas vinham e elas voltavam com mais alguém, avisava, era aqui no final do retiro, na rua Santa Rita, um lugar completamente ruim de chegar. As pessoas começavam a chegar distante, alguns tinham preconceito pelo bairro, pelo lugar, sei lá, mas eles entravam meio assim, acuado na garagem e tal, mas o vento estava lá, a presença estava lá, querido. Essa semana eu comecei a me lembrar disso, não com nostalgia, com responsabilidade, porque lá na garagem tinha esse vento, na igreja primitiva, lá em Atos, esse vento estava lá, não tinha acessórios, não tinha nada sofisticado. Por quê? Porque quando não se tem esse vento, tudo é cansativo, as pessoas ficam entediadas, termina a inspiração, fica complacente, não tem criação. Então, todos notam quando tem esse vento. Esse vento é o que, apóstolo? Esse vento é essa presença. Fale comigo, quando tem esse vento, todo mundo nota. Todo mundo, pode ser uma pessoa que acabou de chegar, um indivíduo que nem cristão ele é. Porque é um vento da presença que a Bíblia diz assim, ele vem da onde não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vai, mas todos ouvem a sua voz. Ao você entrar num ambiente que não tem estrutura nenhuma, apóstolo, então isso que tem que acontecer, vamos voltar para a garagem, é isso? Não, porque Deus pode te evoluir, te prosperar e o vento não vai embora. Você pode continuar rompendo, apóstolo, meu casamento era bom quando a gente rachava um x-tudo para o 2, a gente era muito mais feliz, irmão, só o seu, porque eu prefiro comer o meu e ela comer o dela e eu continuo feliz. Porque tem gente que acha assim, a felicidade estava na escassez. Não era, irmão. Aquela felicidade genuína pode ser a sua felicidade genuína hoje. Mesmo você tendo a sua casa linda, tendo o teu carro, tendo a prosperidade. Fala amém, irmão, que eu estou profetizando. Tendo ótimo salário, aquela felicidade genuína do teu casamento, ela pode continuar na simplicidade de vocês dois. Sim ou não, gente? Pode, porque muitas pessoas trazem isso assim, lá que eu era bom, morava naquela meia água, tinha goteira, a gente era feliz e não sabia. Sim, você era, mas você pode continuar sendo, e muito mais ainda conquistando. Por que eu digo isso? Porque a gente tem aquela tendência, o vento soprava lá na janela, lá na garagem, lá na tendinha, e não, houveram épocas que esse vento se foi. Você não tem noção a angústia que fiquei. De repente, na garagem, a gente foi crescendo, Deus foi movendo. A gente na verdade não tinha nada que uma igreja tinha, mas a gente tinha um vento. Hoje temos muito do que não tínhamos, mas não perdemos o que tínhamos. Nós temos o vento. Num dia como hoje, irmãos, não é um relatório, é só um compartilhado, um contexto da minha mensagem. Nós temos 4 cultos acontecendo hoje aqui em Volta Redonda, 3 aqui, um lá na Rampa Church. Todos eles algo extraordinário. Para quem estava numa garagem, diga para mim uma coisa, que não precisa falar, mas dentro de mim tem uma gratidão absurda. Nós reunimos hoje, até o final das 8 horas, 9 no máximo. Eu chego na minha casa, nós terminamos mais de 50 cultos, que são 45 igrejas, algumas delas fazem 2 cultos, fora do país também, onde a gente celebra no mínimo 100 convertidos toda semana, não tem como ser menos. Toda semana, porque aqui acontece 20, 30 ali, 100 ali, 20, 5, 3 no lugar, no mínimo 100 pessoas. Eu não falo isso por vaidade, mas é um movimento forte de um vento de Deus, que começou dentro de uma garagem, mas que ele foi ampliando, soprando onde ele quer, ele se move. Então quando eu digo isso, é que quando eu olho e percebo o que Deus fez, essa semana eu dizia, Deus, não deixe esse vento embora.
Apóstolo, você está com medo? Não, Ele está aqui. Mas não deixa as pessoas perderem a graça desse mover que a gente vivia tão intensamente em um lugar. Eu queria voltar com você uns 30 anos atrás. Posso fazer isso? Apóstolo, se eu voltar eu morro, porque eu não tenho nem 30 anos. Me dá meu violão. Eu queria voltar um pouco com você. Eu vou apresentar para você o equipamento moderníssimo que nós tínhamos na época que era tudo muito difícil. Tá certo aqui? Posso apresentar para você? Ali perto tem um violão. Eu não usei ele hoje, mas ele é o que eu usei lá na garagem. Ele tem mais de 30 anos. É o meu Giannini Flat. Ele era o Mush da época, né? Era o único instrumento que tinha. Tinha um retroprojetor. E não sei se a lâmpada aqui, amor, desse aí. Tá ligando, né? Acontecia às vezes uma coisa estranha. Eu estava ministrando louvor assim, gente. De repente dá barulho, tec, era a lâmpada que queimou. Só que hoje ela custa R$20 no Mercado Livre. Sabe quanto custava? 500. Ela era a entrada do mês inteiro da igreja, uma lâmpada. Então você imagina como é que eu adorava. O Senhor estava aqui adorando, né? Na presença dos anjos. Porque eu via queimando. Eu falava, Jesus amado, eu vou arrumar dinheiro para comprar a lâmpada semana que vem. Esse retro era mais caro do que esse LED hoje na proporção. Você está entendendo ou não? Por quê? Porque era algo tão difícil. A Renata, tem uma foto aí. Bota a foto. Tem uma foto aí. Não sei se vai ficar nítida. Vamos lá. Tem ou não tem? Ah lá. Eu com violãozinho, é o mesmo. A Renata, está aí ou não? Ali, ó. Sentadinha. A pastora Cleusa ali atrás. O pastor João está ali atrás. E as primeiras famílias que a gente alcançou lá na garagem. Para que isso hoje, apóstolo? O Espírito Santo mandou te mostrar isso. Tinha um vento nessa garagem. As pessoas vinham de tudo que era lugar dessa cidade. Uma vez ao mês a gente saía da garagem e fazia um culto lá de fora. Construímos um palanque, um palco. Era nosso, a gente montava e desmontava. Projeto do pastor Cleudimar, né? As tábuas encaixavam certinha. A gente fazia montagem de dia, fazia um evento para 300 pessoas à noite, uma vez ao mês. Aí, querido, que coisa fantástica que era. Apóstolo, está querendo voltar lá? Nunca. Eu tenho uma gratidão imensa, imensa. Mas eu amo os tempos e as estações da minha vida, porque eu vivi intensamente cada uma delas. O que eu quero voltar não é isso. O que eu quero é que o vento nunca se vá. Porque quando ele vai, querido, a angústia é grande, a tristeza é grande. Uma igreja sem o vento não tem mover. As pessoas não se movem. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Sim, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Declara ao Senhor, eu te louvar, glórias te dou, Senhor. Sim, meu Pai, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Levante a tua voz, querido, e declare.
declare ao Senhor: na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei! Ei! Glória a Deus! Aleluia! É o vento, querido. Era um pequeno lugar, era só um instrumento, mas o vento estava lá. É a presença do Espírito. Aleluia! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a tua salvação, anunciai entre as nações a tua glória, e entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Ei! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. Ei! Glorificado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome em toda a terra. Aleluia, toda glória seja dada a Ele. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Você sabe, querido, o que houve é que houve um momento, fica de pé, que esse vento, ele começou a sumir. Meu Deus, a igreja já estava no galpão, a gente não conseguia recurso para pagar o aluguel, porque as pessoas estavam arrefecidas, estavam já desanimadas. E eu falava: Deus, o que aconteceu? E Silvia, a gente buscava, trabalhava na força do braço, fazia seminários, trabalhando. E a pergunta é: o que aconteceu? Porque mesmo sem saber, eu não queria perdê-lo. As pessoas já não estavam mais trazendo seus amigos, seus parentes. As pessoas que antes chegavam antes do culto começar e saía depois, sabe o que aconteceu? Começaram a chegar atrasadas e começaram a sair antes do culto acabar. Você já percebeu isso? Quando não tem a presença, não tem o vento, não tinha mais a conexão, não havia mais o engajamento. A pergunta é: para onde esse vento foi? Por que a gente perdeu? Nós matamos, Deus foi embora. A gente ficava buscando a Deus, porque é muito difícil identificar. Porque o mesmo alimento que a gente dava para um discípulo nosso era o mesmo para o outro. E por que alguns rompiam e outros não? Por que nós discipulamos a nossa equipe do mesmo jeito? Alguns estão ávidos, estão prontos, estão rompendo. A gente terminou agora esse final de semana 3 ou 4 encontros que está tendo. Por que isso? Porque
a resposta é diferente, a entrega era a mesma. A gente não entendia isso, porque no início dependia só de 2 pessoas. Só que de repente Deus foi levantando pastores, levantando diáconos, foi levantando pessoas. Só que agora é importante que eles também estivessem no mesmo vento que nós. A responsabilidade aumentava, porque agora era Deus, o que está acontecendo? E a gente até entender isso, o vento se foi. A sensação, sabe o que é? Sabe aquele carro que está com furinho no pneu, que enquanto você está dirigindo, você sabe que não esvazia? Porque o carro está em movimento. Você estaciona na tua garagem de manhã, o pneu está arriado. Por quê? Porque ele parou. A sensação que a gente tinha era assim, tinha um vazio, tinha um furinho na nossa igreja, tinha algo vazando, a gente não percebia. Querido, mas de repente, graças a Deus, a gente chegou na tendinha, alguma coisa aconteceu. Apóstolo explica, eu não sei explicar, porque ele vem de onde ele quer, ele vai para onde ele quer, ele chega quando ele quer chegar. Talvez seja porque Deus harmonizou a equipe, talvez porque a frequência, a sintonia começou a acontecer de novo. Percebo que alguma coisa começou a acontecer na cidade, as pessoas começaram a vir. Era tendinha, já tinha um pouco de mais de coisa, já tinha instrumento, já tinha iluminação, já tinha as cadeiras, já tinha um prédio, já tinha como a gente atender as pessoas. Só que a noção que eu tinha era igual aquele exército que Ezequiel viu, de um vale de ossos secos, que cada osso tinha que encontrar o seu osso, que enquanto o osso não encontrar teu osso, não vai vir carne, tendões e não vai vir o espírito. É necessário cada osso encontrar o teu osso. E eu trago essa palavra hoje, eu não sei o quanto você está entendendo o que o Espírito Santo quer falar conosco, porque isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com a tua família, tem a ver com a tua empresa, tem a ver com a tua vida. As coisas precisam se encontrar, se organizar, cada osso encontrar o teu osso. As coisas têm que ter sentido, tem que ter ordem. Esse vento, ele vem quando é um engajamento. Eu comecei a perceber que alguma coisa começou a se mover. E é interessante porque esse vento vem trazendo a gente. A gente pode levantar e dizer, peraí, dá para soltar essa pipa, dá para realizar algo. Eu não estou dizendo que não haja força, estou dizendo que não haja disciplina, não estou dizendo que não haja sacrifício, tem sim. Mas a coisa mais maravilhosa, querida, é quando o Senhor faz e não a gente faz. É quando Deus te move em você, lá na tua casa, na tua vida. A gente usa a palavra, mas a palavra torna verdadeira, porque o Espírito de Deus está movendo na tua vida. Mas a minha pergunta é, onde esse vento vai soprar nas estruturas dessa igreja? Nós iniciamos o ano e eu falei, gente, vamos começar um projeto sem ovelhas. Ali Deus me deu uma palavra que nós fecharíamos o ano de um jeito extraordinário. Está acontecendo, mas antes, a gente está no meio do ano. Meus discípulos, a gente está no meio do ano. Eu pedi para vocês, usem uma pulseira. Isso aqui não é nada, é só uma pulseira. É uma pulseira. Inclusive tem cores, né, para você colocar com a roupa que você tiver. Irmãos, pelo amor de Deus, ainda bem que você chegou agora, porque lá atrás eu rapei a cabeça. O alvo que eu fiz foi outro. Pode ficar escandalizado aí, fica escandalizado. Meus discípulos chegaram no altar, todo mundo de cabeça rapada, porque eu disse, nós vamos fazer um propósito para lembrar todo dia do alvo que a gente tem. Capou a cabeça, já era. Tu olha no espelho e você fala, Jesus, tem que orar pelas minhas ovelhas. Teve uma época que a gente enjoou de azul, porque eu falei, vai usar azul agora o mês inteiro. Sabe o que aconteceu? A igreja toda de azul. E azul para lá, azul para cá. Estou enjoado de azul já. Para quê, pastor? Para olhar a roupa e dizer, eu tenho que orar pelas minhas ovelhas. É uma visão. Deus faz essas coisas loucas comigo. Você chegou na época muito boa, irmão. A barba, né? Barba grande. Todo mundo de barba. As mulheres que não gostam do marido barbudo teve que aguentar. Andou descalço, gente. Andava descalço. Pastor, essa igreja era maluca mesmo, ainda bem que eu cheguei agora. Glória a Deus, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Eu só pedi uma pulseira. Não pedi para você rapar a cabeça, pedi para você usar azul. Você não entendeu? Isso é uma coisa simples. É só para você olhar aqui e lembrar, meu Deus, minha casa tem que ser alcançada. Pastores, eu pedi só uma pulseira. No passado você rapou a cabeça comigo. Por que não consegue uma coisa tão simples? Há um vento soprando, mas não pode soprar sobre mim, apóstola. Ele tem que soprar sobre toda a igreja. Eu sei que temos feito muito, mas nada ainda diante do que Deus quer fazer. Mas é uma metáfora. É como aquele vale de ossos secos. Vocês, querido, o maior patrimônio. Olha, irmãos, o maior patrimônio que o Projeto Vida tem são pessoas. Você.
com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu conhecimento. Nós temos um exército aqui que nós não temos a dimensão da força que nós temos. Você não encontrou com seus irmãos das 8 horas. Você não vai se encontrar com seus irmãos das 6 horas. Alguns não se encontram com seus irmãos de quarta-feira. Você não tem noção do quanto somos. Você nunca talvez encontrou seus irmãos de São José dos Campos, de Mendes, lá de Vassouras, lá de Milão na Itália. Você não encontrou, não precisa. Mas você não tem noção da força daquela garagem hoje. Porque se numa garagem com menos de 30 pessoas nós sonhamos alto, grande, fizemos, imagina hoje. Só que eu estou pedindo só uma pulseira. Eu estou pedindo que você ore. Eu falo, leia a Bíblia, faça algo que faça sentido na tua vida. Então quando eu olho para você hoje, o maior patrimônio que a gente tem são os seus talentos. Os ossos no vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37, ele viu que os ossos faziam barulho encontrando cada osso o seu osso. Por quê? Porque precisava. Se você não conhece essa história, é porque o profeta viu um vale cheio de ossos. E ele disse, o Senhor falou, profetiza, fala para o vento vir. Mas antes do vento vir, cada osso bateu no teu osso para encontrar o lugar, o tendão, encontrar a perna, encontrar o braço, o antebraço. Quando todos os ossos se encontraram, veio tendões, veio carne. Aí ele falou, agora pode profetizar. Fala para o vento chegar, porque o vento do Espírito vai soprar sobre vocês. Meu Deus, irmãos, aqui cada osso é você. É osso da unha, é osso do dedo, é osso do outro dedo, é osso da perna, é osso do seu baço, é osso. Deus dizendo o quê? Cada um vai encontrar o seu lugar. Só que se eu não entendo isso, irmãos, eu vou ficar dentro da igreja perguntando o que Deus está para fazer, irmãos. Deus está soprando um vento. Deixa eu te mostrar um testemunho. 2 minutos e 25 segundos. Esse testemunho era maior, não foi feito como testemunho. É uma pessoa naturalmente gravando um áudio no WhatsApp para o nosso bispo, contando uma experiência. E eu falei, eu vou usar isso. Então, é espontâneo, é orgânico. Ele dizendo, oh, que bom poder ser usado por Deus. A gente está de pé, continue. 2 minutos e 25 segundos. Ouça, é um áudio. Mas quando eu sentei na cadeira lá para atender, eu vi aquelas 2 cadeiras vazias esperando as pessoas. E eu lembrei dessa oração que eu fiz com Deus e que Deus falou comigo, que eu ia viver esse propósito na Projeto Vida. Então, bispo, eu queria muito mesmo que você soubesse que eu sou muito grato, muito grato pela oportunidade, sabe? Você não me conhecia, não sabia de onde eu vim, não sabia que conhecimento que eu tinha, e foi me dando oportunidade, né? Agora, tanto na escola de inteligência emocional, quanto está lá para ajudando com a terapia do Eu Pratico Esperança. Então, muito obrigado por me dar essa oportunidade de viver o meu propósito ali, sabe? Ajudar as pessoas. Hoje chegou uma mulher lá com ideação suicida, e ela estava transtornada. Eu comecei a sessão, não sabia o que ia falar para aquela mulher, não sabia. E eu fui escutando ela, fui anotando e eu fui orando. Deus, essa mulher não pode sair desse jeito aqui de jeito nenhum, mas eu não sei o que eu vou fazer, não sei que técnica que eu vou usar e tal. E começou a sessão, assim, a parte propriamente dita, e eu não sabia o que ia fazer. E só que a cada vez que eu ia fazendo, tinha uma resistência, eu ia orando, eu ia aplicando a técnica. Eu sei que no final deu tudo certo, e aquela mulher saiu transformada. Ela chegou transtornada e saiu transformada. E eu lembrei daquilo que Deus falou comigo, que eu ia usar todo esse conhecimento, esse propósito, para honrar a Deus ali na Projeto Vida. E eu sou muito grato mesmo, por essas e as outras oportunidades que você tem me dado. Pessoas, Deus abençoe, que chegam transtornadas. Olha a frase dele, sai transformada. É uma pessoa com talento dizendo, eu salvei a vida de uma mulher que estava querendo tirar a própria vida. É disso que eu estou falando. É cada osso encontrando o teu osso. É cada pessoa daqui entendendo a tua missão. Irmãos, é muito maior o que Deus quer fazer.
Essa próxima fase do ano a gente vai ter uma multiplicação extraordinária. A gente está preparando para o quarto culto. Mas você tem que entender que se a gente não perceber o que hoje foi falado aqui, se a gente não lembrar de onde nós saímos, apóstolo, mas eu cheguei agora, ok, mas essa igreja está ao lado daquela garagem que você viu. Lembre-se o que Deus fez. Entenda o que Ele está para fazer na tua casa, o que Ele vai fazer. Se com um violãozinho, um microfone, um retroprojetor daquele, Deus nos levou tão longe. É claro que não estou falando de estruturas, ok, esquece isso. Esquece isso aqui. O maior patrimônio que eu tenho são vocês. É a sua capacidade. É desse rapaz que gravou esse áudio, dizendo: meu sonho era ser usado por Deus com a minha capacidade. Ele é uma pessoa formada, mas ele queria ser usado por Deus. É simples assim. Eu quero fazer uma oração por você, mas continue de olho aberto. Essa oração, querido, é o clamor de Ezequiel 37, de 7 a 10. E já termino. Quem está recebendo essa palavra, gente? A minha oração é que venha esse batismo. Que vento é esse? Que vento é esse? Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles Não adianta. Você pode ter uma multidão de pessoas, mas o Espírito não está lá, não adianta. E ele diz: não havia sobre eles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Levante suas mãos. Eu profetizo, ó Deus, nesse lugar. Eu profetizo nesse exército que o Senhor está nos dando. Ó Deus, de todo esse dia, tanto pela manhã, quanto agora, quanto à noite, quanto cada igreja desse ministério, eu profetizo, porque há profecias liberadas desde aquela garagem. Há uma liberação de Deus desde aquele tempo. Pessoas aqui que nunca nem imaginavam ser cristão, mas o Senhor os resgatou. E eu declaro hoje: vem dos 4 ventos, ó Espírito. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos, assopra sobre esse exército, para que vivam. Levanta ministérios aqui poderosos. Levanta a tua igreja, meu Pai. Sopra, ó Espírito Santo, no meio da igreja. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Assopra, assopra, sopra, 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 sopra. Sopra sobre esse exército poderoso. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que todos sejam tomados pela presença, pela presença. Que vento é esse? Que vento é esse? Que vento é esse? Que vento é esse que se move no meio de nós? Esse vento, eu quero ser conduzido por esse vento. Você tem coragem de dizer isso? Eu quero ser conduzido por esse vento. Fala: eu quero ser conduzido por esse vento. Eu não quero nenhum momento da minha vida perder esse vento. Eu dizia que a gente estava semana passada numa reunião de estruturação, e eu levantei um projeto da próxima série, e a gente lançou. Ok. Chamei a apóstolo para andar de moto comigo no final de semana, e a gente andou 400 quilômetros. Quando a gente chegou em casa, falou: Joel, lá na moto, Deus me deu uma visão da próxima série. Aí eu falei: mas a gente já tem um projeto. Ela falou: agora muda tudo. Sabe por quê, gente? Nós nunca fomos guiados por marketing, qualquer coisa. Nós somos guiados pelo vento.
A gente sentou, começou a escrever, porque na moto não tem, na motocicleta não tem como anotar. Ela falou, escreve aí 7 pontos. Enquanto a gente estava ali naquele vento batendo, eu falei, glória a Deus, o vento. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que desde que nascemos, por mais que nós buscamos excelência, quem se adianta governa. Mas irmão, quem coordena essa igreja é o Espírito Santo, meu irmão. A gente não vai na tendência da moda, a gente não vai porque alguém está pregando na internet, a gente não vai porque sai um livro novo. Irmão, desculpa, a gente anda pelo vento, a gente anda por esse mover, a gente acredita nisso e continua acreditando que a palavra que vem dele restaura, resgata, quebra cadeias, move o sobrenatural. Eu preciso, antes de terminar essa reunião, perguntar, tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu sei que essa mensagem foi uma mensagem cristã para a igreja, mas às vezes você está aqui hoje longe de Deus, desviado, está longe do caminho do Senhor. Deus te trouxe essa manhã e você quer entregar a vida a Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, mesmo no lugar que você estiver, acene, vem aqui se há alguém, porque a minha oração é pela igreja, mas pode ser que alguém hoje quer tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida. Toda semana nós temos alcançado vidas em todas as igrejas. Nesse final de semana encontros aconteceram, mas sabe de uma coisa, querido? Na célula tem se convertido, na casa tem se convertido, e aqui também. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, meu Deus, essa palavra está me resgatando, essa palavra tem a ver com o meu passado, com a minha história. Tem alguém? Porque se tiver, venha nesse altar. Eu não posso deixar de dar essa oportunidade. Esse vento é maravilhoso. Quando ele vem, querido, ele vem para resgatar toda a tua casa. Pessoas em casa, hoje a gente pode, através da internet, chegar em outros lugares. Você pensa o que é isso? Os limites eram poucos, eram grandes, e mesmo assim aquele vento soprou a palavra. Hoje mais ainda. Alguém, quem recebeu hoje aqui essa palavra, gente? Quem quer ser guiado pelo vento do Espírito? A minha oração é essa, que essa presença, querido, ela mova sobre todas as áreas da tua vida, que ela traga um renovo, um respiro no teu trabalho, na tua vida. Talvez você está entediado, dizendo, meu Deus, eu estou numa rotina, eu estou cansado. O Espírito de Deus hoje vai te renovar. Aliás, Ele já te renovou. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.